todos, meu nome é Ricardo Guimbaroski, estou aqui para auxiliar na resposta da seguinte pergunta, feita por um irmão ou por uma irmã. O que é o desencarne coletivo segundo o Espiritismo? Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender que existem várias formas de desencarne, né? Existe aquele desencarne resultante de uma morte natural, né, resultado da falência dos órgãos, ou aqueles desencarnes resultados de, vamos chamar assim, de vitimização, ou seja, através de uma bala perdida, de um assassinato, coisas desse tipo, de um acidente mesmo, mas é você sozinho. E existem outros grupos de desencarne, justamente que se encaixa nessa pergunta, né? O desencarne coletivo. E aí nós podemos exemplificar como acidentes, grupo de pessoas que estão dentro de um ambiente e ocorre uma tragédia nesse ambiente, seja um incêndio, ou um prédio que cai, por aí vai. Sei que aquelas pessoas estão ali reunidas e todas elas vão desencarnar. Esse é um desencarne coletivo. Aconteceu e vai continuar acontecendo tantas vezes quando forem necessárias. Então, os tipos de desencarne são esses. Outro ponto importante que a gente deve pontuar aqui é o seguinte: morte é uma coisa, desencarnação é outra coisa completamente diferente. O espírito pode morrer, mas a desencarnação pode até ocorrer no instante da morte, ou a desencarnação pode ocorrer instantes após a morte. Perfeito? Que existe todo um trabalho que é feito pela espiritualidade para desfazer justamente os laços que prendem o espírito ao corpo físico. E demora um tempinho. Vai dependendo da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual, pode demorar um pouquinho ou não. Então tudo é relativo e tudo vai depender do nosso processo evolutivo. Então são algumas considerações iniciais para que a gente para que nós possamos primeiramente colocar os pingos nos is. Agora sim, vamos para a pergunta. O que é o desencarne coletivo segundo o Espiritismo? É justamente o desencarne de diversos espíritos reunidos que têm por finalidade o quê? Resgatar eventuais débitos do passado. Todos eles, em determinado momento, estavam reunidos num cenário aonde foram cometidos débitos. E todos eles se comprometem na espiritualidade de justamente resgatarem esses débitos, para que eles possam dar continuidade no seu processo de evolução espiritual. Porque o processo de evolução espiritual está diretamente ligado à quitação desses débitos que por eles, um dia, em determinado momento, foram cometidos. Então precisa quitar isso. Então eles se comprometem de, numa determinada encarnação, estarem reunidos para zerar essa dívida. E aí nós vemos esses desencarnes coletivos, as tragédias, epidemias, e por aí vai. E por aí vai. Que nós até lamentamos, nós damos o nome de tragédia, mas se nós, assim, interpretarmos isso tudo no olhar espiritual, nós precisamos enxergar isso como uma oportunidade que eles tiveram de quitar essa dívida, quitar esse débito, para que eles possam justamente o quê? Dar continuidade ao seu processo de evolução moral, ao seu processo de evolução espiritual. E que bom que eles quitaram, porque numa próxima encarnação, volta, digamos assim, entre aspas, logicamente, volta tudo ao normal, ou seja, será realizado
um projeto reencarnatório, e nesse projeto reencarnatório ele vai reencarnar num país, né, em determinada cidade, com esse corpo, com esses pais, e por aí vai, como acontece com a gente, como acontece com cada um de nós. É isso. Vamos lembrar também que a questão não é punitiva, digamos assim, né? Os espíritos nos falam que, diante desse cenário de desencarnações coletivas, todos esses irmãos que desencarnam, eles são assistidos pela espiritualidade. São assistidos. Existe, né, um atendimento que é realizado, né, pelo plano espiritual, aonde eles recolhem esses espíritos. Macas, né, enfermeiros, que eles recolhem esses espíritos. E esses espíritos são levados para os hospitais que estão localizados no plano espiritual, para os postos de socorro, para serem tratados. Então, não ficam à deriva. Eles são recolhidos, graças a Deus. De uma forma bem, assim, simples, um tempo que nos é permitido aqui, o desencarne coletivo é nesse sentido. É nesse sentido, tá bom? Espero poder ter contribuído da melhor maneira possível. Fiquem todos com Deus e muita paz.